Olá, boa noite e seja muito bem-vindo. É um dos destaques desta edição de Euronews Noite. Há 4 suspeitos acusados de provocar a queda do avião da Malaysia Airlines, abatido no leste da Ucrânia em 2014. Um míssil provocou a morte dos passageiros do voo MH17. 3 russos e um ucraniano sentam-se no banco dos réus em 2020. A ONU contabiliza quase 71 milhões de deslocados no mundo em 2018. Metade são crianças, é o número mais alto em quase 70 anos. Vaga de racismo e xenofobia em Itália. Os serviços secretos italianos deixam o alerta. A discriminação é uma das maiores ameaças que o país enfrenta. Danny Boyle imagina um mundo onde os Beatles nunca existiram. A antevisão do filme Yesterday para ver mais à frente neste jornal. Cinco anos depois do voo MH17 ter sido abatido por um míssil quando sobrevoava o leste da Ucrânia, 4 homens com ligações aos separatistas são formalmente acusados pela Procuradoria holandesa que está a dirigir esta investigação. 3 russos e um ucraniano irão enfrentar acusações de homicídio pela queda do voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014, abatido com um míssil quando sobrevoava o leste da Ucrânia, controlado por separatistas pró-russos. Entre os acusados está Igor Girkin, um dos principais líderes separatistas no início do conflito, Sergei Dubinsky, que, segundo Kiev, terá ligações com os serviços secretos do exército russo, Oleg Pulatov, ex-oficial das Forças Armadas Russas, e o ucraniano Leonid Karchenko. O procurador Fred Westerbeck, que dirige a equipa de investigação holandesa, diz que o seu objetivo nessa altura foi ganhar terreno às custas do Estado ucraniano e das suas forças armadas. Durante essas batalhas foi usado armamento antiaéreo. A Procuradoria acredita que os planos e ações dos 4 suspeitos em julho de 2014 conduziram à queda do voo MH17. Op en rond 17 juli 2014 hebben geleid tot het neerschieten van vlucht MH17. O processo arrancará em março do próximo ano, mas os suspeitos deverão ser julgados à revelia, já que os investigadores não acreditam que a Rússia irá colaborar nem entregar nenhum dos indivíduos em questão. Mas as acusações formais foram bem recebidas por familiares de algumas das 298 vítimas mortais. Silene, que perdeu o filho Brice, diz que é de certa forma um alívio, pois queria ter uma data e nomes. É um bom começo. I think this is a very good start. Yeah. Kind of relief because Robbie, que perdeu a filha Daisy, é da mesma opinião, porque agora há uma data para o verdadeiro início do processo. Será no próximo ano, em 2020, e temos os nomes dos suspeitos neste caso. and we have the names of the people who are suspect in this case. A Rússia denunciou acusações gratuitas e sem fundamento, enquanto a Ucrânia apelou a Moscovo para que reconheça a sua responsabilidade. O Reino Unido afirmou que o Kremlin deve cooperar integralmente com a Procuradoria holandesa e o secretário-geral da NATO considerou a acusação formal como um momento-chave para o esclarecimento de toda a verdade em torno do incidente. É um número recorde dos últimos 70 anos. Aproximadamente 71 milhões de deslocados devido aos conflitos e crises no mundo em 2018. Uma situação posta em evidência no mais recente relatório do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. O conflito sírio continua a traduzir-se num grande número de refugiados. A violência na Nigéria e na Etiópia marcaram uma forte progressão no número de deslocados internos e os pedidos de asilo progrediram de forma exponencial com a crise na Venezuela. Tendências refletidas no relatório anual do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, que contabiliza quase 71 milhões de deslocados em 2018, metade dos quais crianças, e 30 milhões de pedidos de asilo. O alto comissário Filippo Grandi sublinhou que mais uma vez o mundo vai infelizmente na má direção, com novos conflitos que se vêm juntar aos antigos. Apesar de ser o mais elevado em quase 7 décadas, o número de deslocados é conservador, segundo a ONU, já que não inclui a maioria dos 4 milhões de venezuelanos que fugiram do país desde 2015. Pelo 4º ano consecutivo, a Turquia é o país que alberga a maior população de refugiados no mundo, cerca de 3,7 milhões de pessoas. As tensões racistas e xenófobas estão a ganhar dimensão em Itália. A tendência fez soar os alarmes dos serviços de informações que classificam o fenómeno como uma das maiores ameaças para 2019.
À espera de um porto para atracar, o Sea-Watch 3 continua no Mediterrâneo, com o grupo de migrantes resgatados na última semana de um bote à deriva junto à costa da Líbia. Matteo Salvini autorizou o desembarque de 10 dos 53 migrantes a bordo, crianças, mulheres grávidas e doentes, mas acusa a ONG alemã de recusar o desembarque dos migrantes na Líbia, apesar da autorização concedida pelo país. Em declarações à Euronews, a porta-voz da Sea-Watch destacou que Trípoli e os portos da Líbia não são reconhecidos como seguros pelas agências internacionais, pela União Europeia e pelo próprio governo italiano. Considera que o capitão não podia levar as pessoas de volta depois de ouvir as histórias partilhadas pelos migrantes. Na ilha, o dever humanitário é cada vez mais substituído pelo sentimento de abandono por parte da comunidade internacional e das instituições europeias. Enquanto esperamos que o destino do Sea-Watch 3 seja cumprido, aqui em Lampedusa a revolta aumenta. Muitas pessoas, muitos pescadores dizem que foram abandonados pela União Europeia, que apenas olha para o que chamam de negócio da imigração. Temos de apoiar os migrantes nos países a que pertencem. Os europeus, principalmente franceses e alemães, roubaram estas pessoas com as colónias em África. Agora já não temos de roubar nem de aproveitar os seus recursos. Eu votei na Liga porque nos sentimos seguros com Salvini. As tensões racistas e xenófobas estão a ganhar dimensão em Itália. A tendência fez soar os alarmes dos serviços de informações que classificam o fenómeno como uma das maiores ameaças para 2019. O aviso dos serviços secretos italianos não deixa margem para dúvidas. O racismo e a xenofobia estão entre as maiores ameaças que Itália enfrenta até ao final do ano. O país, governado por um executivo populista, tem endurecido as políticas de migração. A alta representante da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, enviou uma equipa para o terreno para averiguar as denúncias de perseguição racista aos imigrantes. Ainda não há resultados finais desta missão, mas as evidências da violência são muitas. Há 3 anos, a vida de Jerry mudou quando, num autocarro em Itália, pediu a um homem para que desse o lugar a uma mulher grávida. Deu-me um soco na parte de trás da cabeça e eu caí. Acabou ali. Nunca mais posso andar. Parti umas mãos e não tenho força. A história de Jerry é uma entre milhares. É o que diz Hilary Sedou, o primeiro advogado de origem africana a estar inscrito na Ordem dos Advogados italiana em Nápoles. Sadou pede inclusão em vez de integração. Devemos integrar os refugiados que chegam à Itália, mas aqueles que cresceram aqui e que nasceram aqui, filhos de migrantes, não precisam de ser integrados na sociedade italiana. Nasceram nela, precisam de ser incluídos e ter as mesmas oportunidades em igualdade. Há razões para apontar diferenças na sociedade desde que o atual governo está no poder. Graziana Leto, da Lunária, uma organização independente, não esconde que, apesar de ser difícil ter dados recentes, já é possível detectar uma tendência. A retórica política é muito violenta, muito agressiva em relação aos refugiados, aos que procuram asilo e ao povo cigano. Isto desencadeia hostilidade e, às vezes, comportamentos sociais violentos contra estes grupos. De acordo com a Lunária, 2018 foi um ano anómalo com o aumento da violência racista e xenófoba. Foi o ano em que um extremista disparou sobre um grupo de 6 migrantes africanos em Macerata. Os 2 vice-primeiros-ministros, Salvini e Di Maio, desmentem que haja um aumento dos ataques racistas no país. Dizem que é uma invenção da esquerda. O Fórum Económico de Bruxelas reuniu várias personalidades da Comissão Europeia e do mundo da economia. A Euronews acompanhou os trabalhos e falou com o Prémio Nobel da Economia sobre o futuro do emprego na Europa. Nos últimos anos, a Europa tem assistido a um aumento dos protestos nas ruas e das ideias extremistas nos discursos políticos.
as pessoas sentem-se vulneráveis, tanto na Grécia, o país mais afetado pela crise financeira, como na Hungria, um dos Estados-membros que registram as menores taxas de desemprego. É muito mais difícil sair e aproveitar a vida com os salários atuais, porque é preciso pensar duas vezes. Há necessidades que não podem ser garantidas com estes salários. São precisas mais medidas e crescimento para que novas oportunidades possam ser criadas. Nos noticiários só falam de estatísticas otimistas sobre o desemprego, mas penso que, na verdade, temos um problema grave. O governo implementou o chamado Programa de Trabalho Público, que melhorou as estatísticas. Muitas pessoas deixaram o país para trabalhar no estrangeiro, o que também melhorou a situação. Portanto, na verdade, é apenas uma melhoria virtual. Não é uma melhoria real. O Prémio Nobel da Economia, Christopher Pissarides, veio a Bruxelas falar sobre o futuro do trabalho. Germany probably has more solar panels. A Alemanha provavelmente tem mais painéis solares de empresas alemãs que produzem eletricidade amiga do meio ambiente do que os que existem em toda a região do Sul. E agora pode perguntar, mesmo sendo empresas alemãs, por que não instalam os seus painéis no Sul, onde a produtividade seria muito maior, porque há muito mais sol? Numa ilha grega deserta ou na Sicília? Porque as grandes empresas preferem continuar dentro das fronteiras dos seus países, em vez de pensarem nas fronteiras da Europa. To run it than think of Europe as where their borders are. E isso tem de mudar. Sem mudar esta forma de pensar, não creio que vamos acabar com as diferenças. Para Christopher Pissarides, o modelo social europeu está em risco por causa da percepção que as pessoas, e especialmente os governos, têm sobre o fenómeno. Penso que essa é a questão que devemos colocar em primeiro lugar. Pensar nas vantagens que vamos obter. E só depois pensar no imposto que é preciso criar. Não se pode começar por dizer vou reduzir os impostos e depois entrar em pânico. Meu Deus, onde é que eu vou encontrar as poupanças? O que posso cortar? Essa é uma abordagem completamente errada e, infelizmente, é a que está a ser seguida. E temos de ser muito cuidadosos na preservação do modelo social porque é a base da Europa. Um filme sobre os Beatles sem os Beatles. Yesterday é a nova comédia musical de Danny Boyle. O protagonista, Inês Patel, descobre que é a única pessoa na Terra que se lembra da banda. Imagine um mundo sem os Beatles e sem as dezenas de canções que fazem parte da história da música pop. Este é o ponto de partida do novo filme de Danny Boyle. A comédia conta a história de Jack, um músico britânico que, depois de um acidente, acorda numa realidade alternativa onde é o único que conhece a banda. Rapidamente percebe que tem pela frente uma carreira mundial e torna-se numa estrela. O argumento é de Richard Curtis. Para Danny Boyle, tem tudo a ver com o sentido de humor dos Beatles. Bem, é interessante ver como eles controlam a forma como a sua música é utilizada, com muito cuidado. E é bastante interessante que numa altura em que há tantas biografias e histórias de vida de músicos, os Beatles tenham dado permissão para usar a sua música numa história em que são literalmente apagados da consciência do mundo. Isso é tão típico do seu sentido de humor. Para garantir o sucesso, Jack conta com a ajuda de Ed Sheeran, que, tal como na vida real, no filme é uma celebridade. Nota 20 na representação. Ele estava realmente à vontade. Foi muito bom trabalhar com ele. Veio aos ensaios, conheceu-nos, conheceu o Danny e depois estava à vontade a trabalhar, que é o que nós, atores, precisamos. Queremos estar relaxados a trabalhar. Yesterday estreia na próxima semana, dia 27 de junho, em Portugal. Give you this advice. Song title. Hey Dude. Hey Dude, are you sure? Hey Dude. It's so much better.
E é tudo por hoje. Para ficar a saber mais sobre estas e outras notícias, pode sempre aceder ao nosso site ou então consultar as nossas redes sociais. Muito obrigada por ter estado connosco desse lado. Conto consigo na próxima emissão. Boa noite.